vamos para mais uma questãozinha aí de física, hoje acompanha aí das leis de Newton. Acompanhe a questão. O mostrador de uma balança, quando o objeto é colocado sobre ela, indica 100 Newton, como esquematizado em A. Se tal balança estiver desnivelada, como se observa em B, seu mostrador deverá indicar para este mesmo objeto um valor de... Então vamos reler a questão rapidamente. O mostrador de uma balança, quando o objeto é colocado sobre ela, indica 100 newtons, como esquematizado em A, na figura A. Se tal balança estiver desnivelada, como se observa em B, seu mostrador deverá indicar para este mesmo objeto o valor de... Aí está aí, ó. Ela na horizontal, a balança ficou 100 newton. Colocou ela inclinada, ela vai fazer uma leitura diferente. Como deu a leitura aí de 30 e 40, por Pitágoras a gente sabe que na hipotenusa aí vai estar 50, né? Que é 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Coloca na raiz dá 50. Então essa balança aí da desnivelada, vocês sabem que na horizontal aqui, ó, o peso vai ser igual a normal. Então se esse objeto tinha 100 newton, a normal foi 100 newton, é o que a balança indica, 100 newton. Mas quando está inclinado, a normal não é igual ao peso, é menor que o peso, porque parte da força-peso vai fazer esse móvel escorregar, ou dependendo do atrito desse plano inclinado, parte da força-peso vai fazer com que ele tenha tendência a descer. Então a normal não é mais os 100 newton da força-peso, é a força-peso, a normal, vezes o cosseno do ângulo, vocês viram isso em sala de aula. Então, a normal vai ser o peso, que é 100, que foi dado no anterior, vezes o cosseno desse ângulo. O cosseno desse ângulo aqui vai ser cateto aqui adjacente, que é 40, sobre a hipotenusa, que é 50. Vai ser 40 sobre 50. Então, vai ser 100 vezes 40 sobre 50. 100 vezes 40 dá 4.000, dividido por 50 vai dar 80 newton. Então, no plano inclinado, vocês sabem que a normal é só uma parte do peso, é o peso vezes o cosseno do ângulo. O peso ele deu é 100, o cosseno do ângulo é 40 sobre 50, então vai dar 80. Não esqueçam só isso, que na horizontal o peso é igual a normal, no plano inclinado a normal é igual ao peso vezes o cosseno do ângulo. Então o cosseno do ângulo é 40 sobre a hipotenusa, que é 50, isso vai dar 80 newton, ok? Mais uma questãozinha. Um ônibus percorre um trecho de uma estrada retilínea horizontal com aceleração constante. No interior do ônibus há uma pedra suspensa por um fio ideal preso ao teto. Um passageiro observa esse fio e verifica que ele não está mais na vertical. Com relação a este fato, podemos afirmar que, vai para cá, para cá, para cá. Pessoal, você está dentro do ônibus e amarrou uma pedrinha numa linha lá no teto, se ele tiver com velocidade constante, por exemplo, numa linha reta sempre com 80 km por hora, essa pedrinha vai permanecer na vertical. Se ele está acelerado, então ele não está em MRU, movimento retilíneo uniforme com velocidade constante, ele não tem aceleração. Então, se ele está acelerado, essa bolinha, tá certo? Ela vai, se ela estiver acelerado, como ele colocou aí, tá? Essa bolinha, ela sai da vertical e ela vai para trás, ok? Devido exatamente a essa aceleração. E a inércia, ele estava em repouso, ela tende a permanecer em repouso. Então, devido a, quando ele é acelerado, ela sai da sua posição de equilíbrio e não fica mais na vertical. Então, quando o ônibus está numa linha reta a 80 km por hora constante, se você amarrar uma pedrinha por um fio no ônibus, no teto do ônibus, ela fica na vertical. Quando você acelera, ela desloca, vai para a inclinada. Então, é isso que ele disse, ó. Vamos reler a questão e responder. Um ônibus percorre um trecho de estrada retilínea horizontal com aceleração constante. Se a aceleração é constante, significa que a velocidade é variável. Então, essa pedrinha, ela está para trás. No interior do ônibus há uma pedra suspensa por um fio ideal preso ao teto. Um passageiro observa esse fio e verifica que ele não está mais na vertical. Lógico, se ele está acelerado, ele não está na vertical. Com relação a esse fato, podemos afirmar que, aí vem letra D, se a velocidade do ônibus fosse constante, o fio ficaria na vertical, correto. Porque se a velocidade do ônibus fosse constante, ele estava em movimento retilíneo uniforme e o fio ficaria na vertical. Então, é para cá, para cá, para cá. Quando o ônibus está se movendo em linha reta com uma velocidade, por exemplo, 80 km por hora o tempo todo, ele está com velocidade constante, ele não tem aceleração, ele está em MRU. Então, o fio fica na vertical. Quando ele acelera, o fio fica inclinado, tá certo? Então, se ele inclinou para trás, é porque o ônibus estava acelerado. Então, a resposta correta é a letra D. A letra D diz, ó, acompanha aí. Se a velocidade do ônibus fosse constante, o fio estaria na vertical, correto.
Vamos para a próxima questão. A figura a seguir mostra um bloco que está sendo pressionado contra uma parede vertical com força horizontal F e que desliza para baixo com velocidade constante. Então vamos reler de novo. Vamos lá. A figura a seguir mostra um bloco que está sendo pressionado contra uma parede vertical com força horizontal F e que desliza para baixo com velocidade constante. Está aí. Está aí um apagador e o professor está fazendo uma força dele na parede e ele está descendo com velocidade constante. Tá certo? MRU. Aí ele pergunta, o diagrama que melhor representa as forças que atuam nesse bloco é... Então ele quer as forças no bloco. Então preste bem atenção. A primeira força que tem no bloco é a força que a mão está fazendo no bloco. Então vai ter a força que a mão faz no bloco. Está aqui F. Mas esse bloco está na parede, então ele vai fazer uma força na parede. Pela terceira lei de Newton, da ação e reação, a parede faz uma força nele. Então no bloco, nessa posição aqui horizontal, vai ter a força F que está fazendo nele, e ele está sendo pressionado na parede, e a parede faz uma força nele. Então na horizontal, eu vou ter aqui, ó, por exemplo, como está na letra A, ó, a força F no bloco e a parede no bloco. Então, a letra A representa a horizontal. A letra B também, ó, tem duas forças, pode ser a letra B também. Ó. Essa força seria a que a mão está fazendo no bloco e essa força aqui seria a reação, a que a parede faz no bloco. Essa letra C não pode, só tem uma força. A gente viu aqui, ó, se você está pressionando esse bloco aqui com a força F, então o bloco pressiona a parede. Então, pela lei da ação e reação, a parede faz uma força nele no sentido contrário a F. Então, a letra A, B e D, ó, pode ser uma dessas três, porque está mostrando a força F e está mostrando a força que a parede faz no bloco, a reação. Ó. A letra A, B e D. Ó. Observe que a letra C só tem a força F, a força que a mão está fazendo no bloco, mas esqueceu de botar que o bloco faz uma força na parede e pela lei da ação e reação, a terceira lei de Newton, a parede faz uma força nele. Então, faltou a força da parede nele. Ó. Não tem nem na letra C, nem na letra E. Então, a letra D tem, está aqui a força F, que o bloco, que a mão fez nele, e ele pressiona a parede e a parede pressiona ele com a reação. Está aqui. Tá? Agora, ele diz que desce com velocidade constante. Para descer com velocidade constante, quais são as forças que vão estar agora em Y? Vai ter a força peso, que é para baixo, sempre para baixo, que é a terra puxando. E se ele está descendo com velocidade constante, essa força peso tem que ser anulada. Então, ela vai ser anulada pela força de atrito para cima. Por quê? Porque se esse bloco está sendo escorregando, forçando aqui na parede, vai ter um atrito entre ele e a parede para cima. Então, correta a letra D, ó. A letra D tem, ó, na horizontal, acabei de explicar, a força F que a mão está fazendo no bloco, vai ter a reação, a força que a parede faz no bloco, vai ter a força peso, que é a terra puxando ele, e como ele está descendo com velocidade constante, essa força peso tem que ser anulada pela força de atrito que está para cima. Então, o correto é a letra D. Então, a força que atua aqui, quando você faz uma força nesse bloco contra a parede, vai ter a força peso para baixo e a força de atrito para cima, porque ele vai ralando na parede, então vai ter uma força de atrito para cima. Como está a velocidade constante, elas têm que ser iguais. Então, correto, letra D. Acompanha aí, ó. Um ímã em forma de U encontra-se preso no teto de uma sala. Um pedaço de material magnetizável de massa 0,2 kg, por exemplo, um metal, preso por um fio ideal a um dinamômetro fixo. Dinamômetro é aquele aparelho que mede força. É igual a uma balança, só que a balança mede a massa. É atraído pelo ímã, como mostra a figura abaixo. Ele deu a figura. Está aqui um ímã preso na parede, na vertical, e está aqui um material magnetizável, por exemplo, um metal, um ferro. E aqui está um dinamômetro. Aí ele diz, a leitura do dinamômetro é 1 newton e a aceleração da gravidade é G, lógico, 9,8, 10 metros por segundo ao quadrado. Diante disso, podemos afirmar que a força de tração entre o ímã e o material será, então, ó, está aqui esse ferro, esse material magnetizável ou esse ferro. Esse ferro está sendo atraído pelo esse ímã que está preso no teto. Se não tivesse esse ímã, esse ferro cairia. Porque ia ter nele o quê? A força, peso. Só que o ímã está atraindo ele e não está deixando ele cair. Ora,
a força-peso, a massa dele, ele disse que a massa desse objeto era 0,2 kg. Se o pedaço desse metal vale 0,2 kg, se aqui, ó, esse material vale 0,2 kg, seu peso vai ser 0,2 vezes 10, vai dar 2. Então, o peso dele é 2 newton. Era para ele cair com 2 newton. Se ele não está caindo, é porque esse ímã está puxando esse ferro, por isso não deixou ele cair. Só que o ímã puxou o ferro e o dinamômetro resistou que o ímã marcou que a força aqui está sendo de 1 newton. Se aqui está sendo 1 newton o dinamômetro, significa então que essa força aqui, ó, o peso dele é 2 newton, era para ele cair. Se ele não está caindo é porque o ímã está atraindo. Se o ímã puxasse ele com 2 também, o dinamômetro seria 0, porque ia ter o peso dele, a terra puxando ele com 2 para baixo e o ímã puxando ele com 2 para cima. Então a força resultante seria 0. O dinamômetro, que é um aparelho que marca a força, não ia marcar força nenhuma. Mas se esse dinamômetro marcou uma força de 1 newton, significa que o peso é 2, então que o ímã está puxando ele com a força de 3, porque fica 3 para cima menos a força-peso, que é 2 para baixo, vai restar o que o dinamômetro está marcando, 1 newton. Então vamos reler a questão e matar, ok? Um ímã em forma de U encontra-se preso no teto de uma sala. Um pedaço de material magnetizável, um ferro, por exemplo, de massa 0,2 kg, preso por um fio ideal a um dinamômetro fixo, é atraído pelo ímã, como mostra a figura abaixo. Então está aí, ó. Esse ferro aí, esse pedaço de metal era para cair, devido à força-peso, ele não caiu porque o ímã está atraindo. O peso dele é 2 newton, porque a massa é 0,2 kg, multiplica por G, que é 10, dá 2 newtons. Era para ele cair com a força de 2 newtons. Ele não caiu com a força de 2 newtons e o ímã puxou ele para cima e o dinamômetro ainda resistou 1 newton. Então significa que o ímã está puxando ele com 3. Tá certo? Puxa 3 para cima, o peso puxa ele com 2 para baixo, fica 3 menos 2, fica em ligação do dinamômetro. Ele diz, ó, a leitura no dinamômetro é 1 newton, tá certo? Então, ele pergunta, podemos afirmar que a força de atração entre o ímã e o material é quanto? O ímã e o material vai ser 3. Por quê? Porque se a força-peso dele é 2 e o dinamômetro resistou 1 newton, e se ele não caiu com 2, então é porque o ímã está puxando ele com 3. Desses 3, 2 anula a força-peso e sobra 1, tá certo? Então, se não tivesse o ímã lá em cima, esse ferro não ia ficar aí, ele ia cair. Se ele está sendo atraído pelo ímã e ainda tracionou essa corda de tal forma que a tração nessa corda seja 1 newton, então significa que ele está puxando para cima com 3. Ele puxa para cima com 3, a terra puxa para baixo com 2, vai dar uma força resultante de 3 menos 2, sentido contrário, de 1 newton. Então esse cordão aqui tem 1 newton. Se tem 1 newton, como disse no problema, é porque ele está puxando para cima com 3. Resposta, letra D, 3. Ok? Acompanha aí. Uma bola é lançada de baixo para cima em um plano inclinado sem atrito. Uma bola é lançada de baixo para cima em um plano inclinado em uma rampa, sem atrito. A bola sobe desacelerando. Lógico, né? A força-peso quer trazer ela de volta. Ela está subindo numa rampa, você lançou ela numa rampa, ela sobe, a força-peso é a única força aí que vai atuar é a força-peso no bloco, trazendo ele aí para baixo, ok? A normal, ela é anulada por uma parte da força-peso lá, ok? Mas para influenciar no movimento, só a força-peso. Inverte o sentido no movimento e desce acelerado. Então vamos reler. Uma bola é lançada de baixo para cima em um plano inclinado sem atrito. A bola sobe desacelerando, inverte o sentido no movimento e desce acelerando. Desprezando a resistência do ar, analisa as afirmações. Primeira, o módulo da desaceleração da bola na subida é igual ao módulo da aceleração da bola na descida. Correto. Vai para cá, para cá, para cá. É a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. A massa do bloco não muda na subida ou na descida. A única força que vai atuar numa rampa é uma parte do peso, que é P vezes o seno do ângulo. Vocês viram isso. Então, a parcela da força-peso é a mesma, tanto na subida como na descida. Então, tanto na subida, na descida, o bloco vai ter a mesma aceleração, ok? Então, voltando aí, ó, essa primeira está correta. O modo da desaceleração da bola na subida é igual ao modo da aceleração da bola na descida. Isso, porque a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, força é massa vezes aceleração. A força que atua na bola é a mesma, subindo e descendo, que é uma parcela da força-peso, peso vezes o seno do ângulo, e a massa é a mesma, vai dar a mesma aceleração. Letra
Segundo item, a bola desacelera na subida do plano à razão de 10 metros por segundo ao quadrado. Não, ela é G vezes seno de θ. Ela foi lançada num plano inclinado. Se ela fosse lançada para cá, para cá, para cá, se lançasse a bola verticalmente, aí sim ela seria 10 para subir e 10 para descer. Mas ela foi lançada numa rampa. Então a aceleração não é da gravidade, é uma parcela da gravidade. É G vezes o seno do ângulo. E a terceira, última aí, análise. Cadê? Terceira, se T1 e T2 forem respectivamente os valores do intervalo de tempo que a bola agacha para subir e para descer o plano inclinado, então T1 é menor que T2. Não, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Então, correto só o item 1. Ok? A letra A. Vai para cá, para cá, para cá. Então, vestibulando, a gente termina essa aula de hoje. Lembrando, nós estamos desde o início do ano, vamos estar todos os domingos aqui com vocês, né? Se aproxima vestibulares aí da UERN, outros vestibulares de fora, né? Sempre tem vestibular. Nós estamos aqui revisando esses conteúdos para vocês, ok? Acesse o nosso Facebook, professor Luiz Carlos Noronha, faça comentário, alguma sugestão, tá certo? Tem o nosso Twitter também aí, alguma crítica também, né? Se tiver algum equívoco ou algum erro, que eu espero que não ocorra, mas coloque que a gente vem aqui e corrige, né? Porque a gente que está mostrando aqui, pode ser que a gente se atrapalhe em algum momento, ou até mesmo erre, então a gente tem que corrigir, espero que não. E lembrando, nós temos mais de 800 aulas, vai aparecer aí o nosso blog, para concurso, redação, português, todas as disciplinas aí, beleza? Então, até o próximo domingo e fiquem com Deus.